Chegou agora, rola a iniciativa então. Vamos trazer hoje aqui uma subclasse para tornar o seu guardião em D&D matador de monstros. Vamos avaliar se ela realmente é eficiente ou se ela deixa a desejar. Confere aqui com o vídeo no vídeo hoje. Nós vamos analisar friamente essa subclasse e ver se ela realmente é uma matadora de monstros. Mas antes, deixa aquele like, aciona o sininho, se inscreve no canal se você não for. A gente tem mais de 60% das pessoas que assistem que não é inscrito. Dá uma força aqui, entra para nossa legião de mortos-vivos, se inscreve no canal aí e vem fazer parte. Primeiro de tudo, nós temos que lembrar aí que o guardião, como foi traduzido, ou o famoso ranger, né? Ele é normalmente um caçador de determinadas espécies, ele tem um inimigo predileto. E aqui essa subclasse vai dar uma reforçada nisso aí, porque vamos convenhar que na quinta edição o inimigo seu lá você não ganha grande coisa. Então aqui ele dá uma reforçada, mas você é obrigado a ter essa subclasse para poder dar uma ajuda. Então você vai escolher seus inimigos normalmente e aí você vai se tornar um matador. Então ele caça criaturas como vampiros, dragões, fadas, aí depende do seu background, depende do que você vai querer fazer. Então a gente vai analisar agora cada um dos poderes, as magias que recebe e vamos chegar a uma conclusão se ele realmente é um matador de monstros ou se ele é mais ou menos. Bom, você no terceiro nível é quando você pega a subclasse e aí você vai ganhar as magias dessa subclasse. Você já recebe magia normalmente, essas que você recebe é a mais, você conhece a mais, tá bom? Não entra naquele número máximo que você conhece, mas ela ainda gasta espaço de magia normalmente caso você utilize. Então no terceiro nível você recebe proteção contra o bem e contra o mal. Uma magia útil que vai te ajudar na defesa, mas contra determinados seres. Se você não caçar aquelas criaturas, ela não fizer parte da sua campanha, pode ser que ela não sirva para grande coisa. Mas é uma magia que é legal, que ajuda a proteger você sim. Quinto nível, Zona da Verdade. Pode ser interessante para um interrogatório, então isso aí pode ser útil sim dentro do jogo, porque ela funciona com diferentes tipos de criaturas. Então mesmo que não seja um seu inimigo, você ainda consegue utilizar a magia. Nono nível, você ganha Círculo Mágico. Pode ser bem interessante para você se proteger ou mesmo para aprisionar uma criatura, mas perceba que ela também tem um limite de tipo de criatura. Então, mais seres extraplanares, mortos-vivos, esse tipo que pode ser afetado. 13º nível, Banimento. Novamente a gente está falando aí de magias que afetam seres extraplanares, infernais, desse tipo que vai fazer efeito. Então veja que se a sua campanha não for voltada para isso, e seu ranger não for voltado para isso, as magias já ficam um pouco afetadas. Não que elas não podem ser úteis, mesmo que não sejam seus inimigos, de repente se surgir criaturas desse estilo, é difícil numa campanha talvez não surgir nenhuma que você não possa usar essa magia, ela pode ser útil, mas é para situações bem específicas. E 17º nível, Imobilizar Monstro, aí já funciona com todos, exceto mortos-vivos. Então veja que algumas magias são muito efetivas contra mortos-vivos, mas essa daí que seria o nível mais alto não funciona. Então se você for um caçador de morto-vivo, talvez essa magia não seja tão útil. Mas ela pode funcionar em cima de qualquer outra criatura, que mesmo que você caça muitos mortos-vivos, é bem provável que tenha outros tipos de monstros aí na sua campanha. Então assim, as magias, numa avaliação geral, elas são úteis, algumas para determinados casos específicos, mas que você consegue usar durante uma campanha toda e pode te ajudar sim. Essa é a avaliação final, pelo menos minha, das magias. Põe aí nos comentários se você acha que as magias são boas ou se daria para trocar por alguma outra, melhorar alguma coisa, qual que você tiraria, qual que você colocaria. Dá sua sugestão aí. E os poderes? Bom, terceiro nível você vai receber Intuição de Caçador. E o que é isso? Você aprende a analisar as suas vítimas, por assim dizer. Então você consegue avaliar quais são as fraquezas, quais são as forças, como você consegue dar mais dano na criatura. Você consegue avaliar uma criatura que esteja até 18 metros de você e com isso você vai saber vulnerabilidade, se ela tem alguma resistência a algum tipo de dano. Então você consegue ter aí basicamente a ficha dela que o mestre tem. Você vai saber as forças e as fraquezas dele para saber como ferir melhor. Um exemplo, se você encontrar um troll e você não souber, você vai avaliar ele e você vai saber que, por exemplo, ácido e fogo funciona melhor contra ele, entendeu? Que ele se regenera, coisas desse tipo, você vai ter essas informações. Se ele estiver protegido contra magias de adivinhação, apesar de não ser uma magia, o mestre simplesmente vai informar que você não conseguiu nenhuma informação sobre. Então você não vai saber se você não conseguiu descobrir nenhuma informação mesmo, ou se realmente ele não tinha nada.
você pode usar até o bônus de sabedoria seu de vezes antes de ter que realizar um descanso longo para recuperar. Então, exemplo, se você tiver mais 3 de sabedoria, você consegue usar isso 3 vezes até realizar um descanso longo. Lembrando que é para criatura, tá? Então assim, lógico, se tiver criaturas iguais, mais de um troll vale para todos eles. Mas se você estiver enfrentando um troll, um gnoll e um orc, exemplos, tá bom? Galera, você teria que usar 3 vezes para avaliar cada uma das criaturas. Terceiro nível, você também recebe Presa do Matador. É aí que compensa um pouquinho o seu inimigo predileto. Você vai conseguir escolher um inimigo seu, e aí você escolhe uma determinada criatura até 18 metros. E no primeiro ataque seu de cada turno, você consegue dar 1 de 6 de dano extra. O que fica um pouco a dúvida na descrição, tá bom, pessoal? Qual que é o problema? Ele fala quando você determina uma criatura, mas que ela desfaz quando você troca de inimigo. Então assim, não fica muito claro se você só pode designar uma única criatura e depois disso você não utiliza mais esse poder, que daí eu vou falar que ele fica bem porcaria o poder, porque você vai usar uma única vez no dia por uma única criatura e não vai servir pra nada. Mas eu acredito que o correto seja que ele funciona contra os seus inimigos durante o dia todo. Então assim, digamos que você tenha 3 inimigos, você vai poder escolher um. Exemplo, orc. Então cada vez que você enfrentar um orc durante o dia, você vai ter essa vantagem aí de 1 de 6 de dano conforme você for escolhendo criatura por criatura, tá? Você não pode ter várias ao mesmo tempo. Ele fica ativo até o final de um descanso curto ou um descanso longo, ou seja, até você terminar esse descanso, esse poder está ativo e aí você pode ativá-lo novamente depois. Então veja que pra mim, como que funciona? Você designa um inimigo seu e aí aquele inimigo, conforme você encontrar no dia, você vai ter essa vantagem de 1 de 6 de dano. Faz muito mais sentido para ele ser um matador de monstros. Mas se você não concordar, põe nos comentários. Fala aqui o que você acha, como que vocês interpretam aí. Ou se vocês viram algum fórum, alguma coisa, põe pra nós aí. Sétimo nível, defesa sobrenatural. Quando você estiver enfrentando um desses inimigos que tiver com o poder Presa do Matador ativo e ele exigir que você faça um teste de salvaguarda ou de habilidade para escapar de um agarramento ou de tentar te derrubar ou empurrar ou algo desse tipo, você ganha uma vantagem que você vai somar 1 de 6 no seu teste. Ou seja, você rola o seu de 20, soma os seus bônus normalmente e rola mais 1 de 6 para somar a tudo isso. Isso todas as vezes, tá bom? Mas é contra a criatura que a sua presa de matador está ativa. 11º nível, Nêmesis de magia. Quando você vê um usuário de magia que tenta usar uma magia ou se teletransportar, você pode tentar frustrar isso dele. Ele vai fazendo um teste de salvaguarda contra o seu CD de soltar magia e caso ele não passe, a magia falha ou teleporte e é gasto da mesma maneira. Você recupera ela depois de um descanso curto ou um descanso longo. 15º nível, contra-ataque do matador. Quando a sua presa do matador tentar forçar você a fazer um teste de salvaguarda, você pode realizar um ataque contra essa criatura. Se o seu ataque for bem sucedido, você automaticamente passa na salvaguarda. Ou seja, se você acerta o ataque, você consegue evitar que o que quer que ele esteja fazendo faça efeito contra você. Além disso, a criatura vai sofrer os efeitos do seu ataque, ou seja, o dano. Então, além de você fazer com que você passe automaticamente numa salvaguarda, você também ainda dá dano no seu adversário. A minha avaliação sobre essa subclasse, o que a gente conseguiu avaliar aqui sobre ela? É um tanto quanto confusa, porque assim, você pode frustrar qualquer usuário de magia, não precisa ser necessariamente o seu inimigo, qualquer um que esteja usando você consegue fazer isso. Não fica claro se é seu inimigo, sua criatura no texto, conforme está escrito. Eu especificaria que seria o meu inimigo, então, por exemplo, eu escolhi dragões como meus inimigos. Então, quando eu usar esse poder funciona contra o meu inimigo e eu posso focar numa determinada criatura naquele momento, mas trocar para ela sem nenhum benefício, podendo valer por dia todo. Porque se aquele poder for só para você usar contra um determinado alvo, então é inútil ele ficar funcionando até o próximo descanso seu. Não faria sentido nenhum, porque provavelmente você derrotou a criatura, né? Então, assim, qual que seria a vantagem você ficar o resto do dia com ela ativa? Nenhuma. Pelo que eu entendi aí, talvez na tradução se perdeu alguma coisa e seja contra o inimigo. Então, se você tiver 3 inimigos e escolher um determinado inimigo, então vamos lá de novo. Troll, Orc e Gnoll são seus inimigos, tá bom? Tô chutando inimigos aí bem fáceis.
e você escolheu o Troll, sempre que você encontrar um Troll durante aquele dia, esse poder pode ser utilizado até que você realize um descanso curto ou longo. E aí você pode trocar para outra criatura após o descanso. Então você resolveu trocar do Troll para o Orc naquele momento e agora todas as vezes que você encontrar o Orc, aquele poder funciona. Quanto aos outros poderes, são interessantes. Você avaliar o seu inimigo, legal, saber quais são as forças e fraquezas, mas eu acredito que como você está sempre enfrentando isso, já seria uma coisa que talvez você já soubesse. Podia fazer parte do próprio inimigo esse conhecimento. Mas tudo bem, ele, como eu falei, essa subclasse reforça muito a parte aí do guardião, patrulheiro, ranger, chame como você quiser. No 15º nível o poder dele é interessante. No 11º nível o poder é muito legal, mas ele fica assim muito aberto, então pode ser contra qualquer um. Então não é só contra os seus inimigos. Então só isso aí que eu achei que ficou um pouquinho confusa a subclasse, mas ela completa muito bem o seu patrulheiro, o seu guardião, para que você tenha um personagem realmente forte. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa subclasse, se você gostou, se você não gostou, deixa aquele like pra gente e se inscreve no canal se não é inscrito. Vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos aqui. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!